sou Robson Marins e sou escritor, sou estudante de psicologia e vamos falar sobre as emoções. As emoções são um processo psicológico que todos nós temos que nos ajuda a adaptar mediante, segundo a situação que estamos vivendo. E falar sobre ansiedade, porque eu gostaria de falar sobre isso, sobre ansiedade. Existe a ansiedade básica e a ansiedade e a ansiedade patológica. Quer dizer, existe a ansiedade. O que seria a ansiedade básica, Robson? A ansiedade básica seria todo tipo, essa ansiedade que todos temos no nosso dia a dia. Por exemplo, um estudante que tem que se preparar para uma prova, ele fica ansioso porque sabe que na próxima semana ou até mesmo amanhã ele tem que fazer uma prova, ou alguém que vai se preparar para a universidade, ou vai fazer algum tipo de exame. E isso lhe causa ansiedade porque ele tem medo. Será que eu vou conseguir aprovar ou não? Mas se essa pessoa dedicou bastante tempo estudando, mas mesmo assim a gente tem aquele momento de ansiedade. Isso seria a ansiedade básica que todos temos. Uma pessoa que vai para uma entrevista de trabalho e fica nervoso porque quer que tudo saia bem. Então seríamos a ansiedade básica. Agora, a ansiedade patológica é algo totalmente diferente. Por isso que temos que ter muito cuidado e entender sobre as nossas emoções. E como eu sempre disse, a gente infelizmente somos um pouco analfabetos emocionais porque não sabemos identificar o tipo de emoções que estamos vivendo ou que estamos sentindo, né? Então a ansiedade, tem muita gente que crê ou diz que a ansiedade é medo do futuro e pensamento no passado. Por isso que eu digo, pode ser, mas seria como que para mim a ansiedade básica e não a ansiedade patológica, que é algo mais grave, tá entendendo? Então temos que compreender as duas diferenças entre uma ansiedade básica, que é aquilo que eu coloco na minha cabeça muitas vezes, com medo de que saia algo errado e eu fico nervoso, até mesmo quando a gente vai conhecer alguém novo, sabe? E a gente fica com ansiedade, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, será que a pessoa vai gostar de mim ou não? Para mim, eu chamo isso de ansiedade básica e não patológica, porque a ansiedade patológica é totalmente diferente. Existem vários tipos de ansiedade, para que você tenha claro. Claro, eu vou dizer aqui, eu tenho que ler aqui, porque senão existe o transtorno de pânico. A pessoa que sofre de transtorno de pânico é uma ansiedade. Isso eu digo que seria a ansiedade patológica. Pessoas que têm agorafobia, pessoas que têm fobia social, pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, tem também transtorno de ansiedade generalizado, pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade incluído também ansiedade de tipo um transtorno pós-traumático. O que significa? A pessoa na sua infância ou passou por algo que lhe traumatizou muito. Então isso seria como a ansiedade patológica. Essa ansiedade que é totalmente diferente da ansiedade básica que a gente tem nesse dia a dia. E é muita gente que confunde. Quando não compreende sobre as emoções, a gente sai confundindo as coisas. E falar de ansiedade patológica é muito... Para mim, eu sei como é, porque é um estado em que, primeiro, você tem taquicardia, você tem sudoração, não sei como seria em português, você sua. Há pessoas que até pela noite desperta, acorda todo molhado por causa disso, porque o corpo reaciona. Eu sempre digo, o corpo nunca mente. A gente pode mentir falando um monte de coisa, mas o nosso corpo nunca mente. E a ansiedade patológica é algo muito grave, porque chega um momento que
esse tipo de sensação, ela te desgoverna. Aí pessoas que sofrem fobia social. Fobia social são pessoas que têm medo de estar com outros, porque sua cabeça começa a jogar uma má passada com elas. Tipo assim, começa a dizer, ai, vão achar que você é ignorante, que isso e aquilo. Esse tipo de fobia social em que você acha que não vai ser aceitado com esse grupo e te faz você se tornar excluído. Aí a ansiedade, que é essa ansiedade, medo a morrer, ou medo que alguém da família morra também. Há pessoas que têm medo de morrer e gera esse... Gente, a morte é um processo que todos vamos ter que passar por elas. Mas infelizmente há pessoas que têm medo até isso. Têm medo de morrer. Quando pensa na morte, começa a entrar uma taquicardia, começa a entrar uma sudoração, começa a entrar em pânico. Pessoas que têm medo de ver alguém da outra família morrer. Isso também é também uma ansiedade. Por exemplo, há partes do corpo que, se você não sabe, tipo aqui, uma pressão aqui, uma pressão nas costas, uma pressão aqui, isso significa que você está tendo um ataque de ansiedade, taquicardia, sudoração. E isso sim é ansiedade. Uma ansiedade em que você tem que aprender a gestioná-la. E tudo vem daqui, ó, da mente. Tudo vem do nosso pensamento. Porque quando você desvia esse pensamento, a ansiedade, como que se forma a ansiedade, Robson? Se forma com um pensamento negativo. Essa é a verdade. A ansiedade se forma com um pensamento que vem, e se você deixa que esse pensamento domine a sua mente, suas emoções se descontrolam por completo. Pero como eu faço para controlar? Tem gente que coloca aquela coisa, né, de pegar uma bolsa de plástico, soprar. Gente, eu digo que há cura para a ansiedade. Eu não sei se há cura. Há tratamentos, sim, há tratamentos. Mas você tem que compreender que para conviver com a ansiedade, temos que aprender a conviver com ela. Sabe? Eu não sei se há cura ou não, mas esse processo aqui, querendo ou não, a gente passa 24 horas por dia no momento de estresse completo, no momento de conflito entre nós mesmos, conflito com as outras pessoas. Então dizer que eu vou ter uma vida de paz tranquila, não. Você vai ter momentos bons, mas querendo ou não, vai chegar um momento na sua vida que vai vir essa ansiedade, a ansiedade por pagar as contas ou por um monte de coisa. Pero como eu faço para controlar minhas emoções, para não entrar nesse declínio completo em que eu perca meu próprio controle? Porque as pessoas que sofrem de ansiedade patológica, elas sentem que perderam o controle das suas emoções e já não sabem o que fazer. Elas entram em um estado catatônico completo, que entra em uma desordem mental, que elas entram em pânico, começam a gritar, começam a chorar, começam a fazer um monte de coisa. E se você vive esse tipo de ansiedade patológica, você já sabe, você compreende o que eu estou falando. E para isso, eu creio que você tem que aprender a gestionar e como trabalhar com as suas emoções. A começar a se reeducar. Sou a favor da reeducação emocional. Nos ensinam, e vou repetir, nos ensinam a estudar, a conseguir uma vida material ótima, mas não nos ensina a nos reeducar emocionalmente. Porque tem muita gente que, quando perde o controle, a primeira coisa que faz é tirar uma arma ou sair matando, machucando as outras pessoas. Porque esses tipos de pessoas não têm controle emocional.